Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a crise do primeiro reinado, momento esse, que vai de 1822 até 1831. E esse é composto, todo o primeiro reinado. E hoje falaremos mais sobre o finalzinho do primeiro reinado. Temos vídeo aqui no canal explicando, o que foi o início do primeiro reinado, a Constituição de 1824. Iremos falar um vídeo só sobre a Confederação do Equador e, entre outros, tudo que compõe o primeiro reinado, Então, vou agora especificar só o final, chamado de crise do primeiro reinado. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História pela Federal Rural e hoje irei falar um pouco sobre a crise do primeiro reinado. Beleza, pessoal? Primeiro momento, entender sobre a crise do primeiro reinado é entender que o governo de Dom Pedro I teve muita instabilidade política, teve muito autoritarismo e isso, vai ruir o seu governo, Até porque toda vez que nós temos um autoritarismo, uma centralidade política, gera muitas anuâncias, especialmente que a elite que tanto apoiou para estabelecer, então, o governo, justificar o governo de Dom Pedro I, elas vão se sentir traídos e elas mesmas vão derrubar, o seu primeiro reinado, Isso é um ponto muito importante. Deixou a elite insatisfeito, derruba então o seu governo, Beleza, pessoal? Outro ponto, pessoal, entender que essa Constituição, já logo de cara, ela foi outorgada. Ela não foi promulgada. Outorgada significa o quê? Que ela foi imposta, lá pela a Constituição da Mandioca, que ele vai vetar, vai fechar o Congresso, ele vai estabelecer uma Constituição, de forma imposta, outorgada. Isso, pessoal, já traz o primeiro caráter, São uma série de fatores que vão derrubar o seu governo, beleza? A Confederação do Equador, de 1824, movimento esse interno aqui dentro do Brasil, como lá no Nordeste, na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte, que vai irá contestar o governo de Dom Pedro I, até porque tinha uma questão muito unitarista, muito aqui do ponto de vista do Rio de Janeiro, o governo muito mais para o Rio de Janeiro. Isso vai trazer muita instabilidade política e financeira, até porque Portugal não tinha um exército profissional. Então, o Brasil não tinha um exército profissional lá só depois na Guerra do Paraguai. E mais para frente mesmo na Primeira República que vai se profissionalizar de verdade, Então, pessoal, o exército era contratado por mercenários, era contratado por pessoas de fora, de forma voluntária, de forma obrigatória, voluntária entre muita aspa, Então, isso é muito importante porque vai trazer muita instabilidade política para o seu governo. Beleza? A partir de 1825 a 1828, nós temos o que nós conhecemos como Guerra das Cisplatinas. Cisplatinas, como era um pedaço lá do Uruguai, aonde Dom João VI, seu pai, vai anexar isso ao Brasil, e Dom Pedro I, com uma guerra ali, dos jesuítas, dos povos indígenas também, vai o que, pessoal? Vai anexar, um processo também que vai dar botar o Uruguai como independente, e Dom Pedro I vai perder as Cisplatinas. Isso vai trazer muita instabilidade para o seu governo. Iremos falar no vídeo de cada detalhe sobre o que foi a Guerra dos Cisplatinas, beleza, pessoal? E também nós temos uma crise econômica muito forte. Toda vez que a economia vai para o buraco, a rebelião ela começa, beleza, pessoal? A falência do Banco do Brasil ela é muito importante também para explicar esse período e esse contexto. Mas já irei falar um pouco sobre isso, Beleza, pessoal? Quando nós falamos sobre o primeiro reinado, nós vamos entrar logo de cara, o que nós chamamos como a crise geral. A crise geral, pessoal, vai acontecer ali através da crise da cana-de-açúcar. Por quê, outros países, formando contra o Estado Nacional, entendeu que a beterraba era uma coisa muito barata. Então dava-se para fazer açúcar com muita mais facilidade. Isso vai gerar uma crise dentro do Brasil. A cana-de-açúcar já vem por crise em vários momentos, quando se restabelece, isso gera um problema. Além disso, pessoal, o algodão, que foi tão destacado, ali a partir do século XVIII, no século XIX entrou em decadência aqui no Brasil. Até porque os Estados Unidos da América voltou a restabelecer o seu comércio, lá com a Inglaterra com o algodão. Isso gera uma crise também dentro do Brasil. Beleza, pessoal? Isso também é muito importante para entender esse processo.
E aí, dando mais continuidade, né, a partir de 1829, nós temos a falência do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele que vai chegar aqui com a corte portuguesa em 1808, né, ali com o período chamado de período joanino, quando o Banco do Brasil se instaura aqui, né, a economia, Dom João VI, quando tem lá a Revolução Liberal do Porto e ele volta para Portugal, ele vai pegar todas as riquezas que aqui estava e vai o que? Levar para Portugal. O Brasil, através da Confederação do Equador, estava passando por uma crise. E essa crise fez com que o Banco do Central emitisse muito papel moeda. Isso vai gerar uma inflação. E cada vez mais a moeda brasileira vai perdendo muito valor. Isso vai gerar uma crise. Nós temos a falência do Banco do Brasil. E com essa falência do Banco do Brasil, pessoal, isso vai culminar também, né, na decadência da crise do primeiro reinado. Beleza, pessoal? Outro ponto é uma guerra de sucessão que acontece lá em Portugal. Com a morte de Dom João VI, né, quem deveria assumir o trono, né, era o seu filho, mas o seu filho estava aqui no Brasil, reinando do ponto de vista, né, do Brasil. E aí o seu irmão, né, vai tentar, né, assumir o trono. Só que Dom Pedro I, né, tenta negociar com ele, tentar mandar sua filha para lá. E aí, pessoal, ele tentando entrar nesse impasse, brigando pelo trono português, a elite já começa a olhar com maus olhares. Ué, como assim? Você aqui do Brasil e você querendo se meter lá? E se tinha muito medo do que? De se recolonizar o Brasil. Do Brasil voltar a ser colônia de novo. Então essa elite começa a se articular, começa o quê? A se constituir para derrubar Dom Pedro I. Beleza, pessoal? Isso é um ponto muito importante. Além disso, o movimento liberal, né, que estava cada vez mais crescendo aqui, e nós tínhamos um líder, né, que ele tinha um jornal, né, chamado Aluviador, o nome dele, né, desculpa, o nome do jornal não, o nome dele é Libéralo Barata. Não se sabe, né, o que aconteceu, mas ele criticava muito, né, o Dom Pedro I, só que ele foi assassinado. Quando ele foi assassinado, caiu muito em cima dele, né? A culpa caiu totalmente para cima dele. E por isso, pessoal, isso gerou muita instabilidade dentro do seu governo, dizendo que o Dom Pedro matou esse jornalista, que ele não queria mais ser escutado, falando sobre o autoritarismo. Isso é muito importante, beleza? Dom Pedro, percebendo que estava com muita instabilidade política, muita impopularidade, o que ele faz? Ele vai tentar fazer, né, uma viagem lá para Minas Gerais. Quando ele tenta chegar em Minas Gerais, pessoal, ele quer o quê? Né? Faz uma festa, né? E ele quer ser aclamado para tentar pegar apoio popular. Quando ele vai, durante esse caminho, ele é muito criticado, né? Porque ele dá esmola para os pobres, né? Esperando ganhar apoio popular. Ele passa por vários pedágios e não paga. Isso também gera muita, né, instabilidade para ele. Além disso, pessoal, quando ele chega lá e quando ele volta, a gente não se sabe, né? Algumas fontes dizem que ele foi aclamado, outras dizem que ele foi atacado. Não se tem um panorama geral, né? Mas quando ele volta para o Rio de Janeiro, o que acontece? O Rio de Janeiro já está um caos. Tá todo mundo brigando, é português contra brasileiro, muita instabilidade política. Isso vai marcar o que nós chamamos como Noite das Garrafadas. Isso foi o estopim para a gente entender o que, né? O fim do primeiro reinado. Essa série de fatores como a falência do Banco do Brasil, como o autoritarismo, nós temos a Guerra das Seis Platinas, nós temos também, né, a Confederação do Equador e entre outros fatores, vários e vários fatores, né, crise econômica, que vai culminar o que nós chamamos de crise do primeiro reinado. Beleza, pessoal? Isso é muito importante. E aí que, sendo pressionado cada vez mais, né, Dom Pedro I, né, ele vai escrever uma carta e no dia 7/4/1831, ele vai abdicar do trono, ele tenta até resistir, tenta até ficar, mas não consegue, pega suas coisas e vai para
Portugal, né? Beleza, pessoal? Até porque lá também estava disputando sobre o trono. E deixa o seu filho aqui, o então, né, chamado depois de Dom Pedro II, né? Que, claro, na Constituição dizia que ele ainda não poderia assumir porque ele não tem 18 anos, mas sabemos, né, que vai ter o golpe da maioridade. Beleza, pessoal? Dom João deixou o filho e deixou o filho Pedro I, e o filho Pedro I deixou o outro filho, Dom Pedro II, e se pudesse, ia deixando o filho, né, até nunca mais, né? E isso aí a história se repete. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo, né? Bem breve, bem rápido, como um complemento do que nós chamamos de crise do primeiro reinado. Beleza, pessoal? Curtem o vídeo, compartilhem. É nóis.